Vamos falar agora dos halogênios. O que é halogênios? Você tem os haletos ligados à cadeia carbônica. Quem são os haletos? É da família 17. Cloro, flúor, bromo, iodo. E o astato, que ele tem pouca quantidade, né? Então, eu já nem botei ele aqui. Nomenclatura oficial, certo? O nome do halogênio, cloro, bromo, flúor, iodo e o hidrocarboneto. Na usual, você está o nome do haleto, quando é cloro, cloreto, flúor, fluoreto, bromo, brometo, iodo, iodeto, né? Cuidado com o símbolo do iodo, que é maiúsculo. Esse I aí parece um L, mas esse é I maiúsculo, do computador. Então, DI e os agrupamentos. Vamos ver na prática. Ó, dois carbonos, então, oficial, o nome do haleto e o hidrocarboneto. Bromo, metano. Usual, brometo de etila. Ele vira agrupamentos, certo? Tá aí a forma molecular dele, ó, o bromo, o haleto vem depois, tá bom? Depois do carbono. Vamos outro aqui, ó. Você tem isso aí, o carbono, né? Nesse caso eu vou ter como exemplo, você tem 4 cloros ligados a esse carbono. Quando tem 4 é o que? Tetra, né? Então você vai botar o que, ó? Tetraclorometano. Usual tetracloreto de metila, certo? Tá aí a fórmula molecular dele, ó. Esse aí eu vou ter aromático com ramificação, né? Faz a mesma coisa, você tem que numerar a cadeia, né? Você vai ter o iodo e o etil aí, ó. Né? O etil está no carbono 2 e no carbono 1 está o iodo. Então, 2 etil e iodo benzeno, tá bom? Ou, lembra que 1, 2, né? É a posição orto. Então, simplesmente, orto, etil e iodo benzeno, ok? Usual, né? Não vamos nem botar o usual dele aí não, tá bom? Tá aí a fórmula molecular dele. Esse aqui, eu botei uma cadeia maior, que você tem 2 flu aí, né? Tem que contar, né? Mais próximo do flu, então você vai contar a cadeia aí, ó. Tem um no carbono 1, no carbono 3, né? Então vai ficar o quê? 1,3 de flúor, a cadeia principal é o pentano, né? Então, 1,3 de flúor pentano, certo? Tá aí a fórmula molecular dele, tá bom? Aí Olá, pessoal. Então vamos falar um pouquinho sobre o CF6, né? Que o CF6 às vezes cai no, pode cair no Enem, já caiu várias questões sobre ele, tá certo? Então é o seguinte, por que eu vou falar sobre ele? Porque é um gás que é usado em refrigeração, tá bom? Muitos países viram o seguinte, que esse gás, ele reagia com a camada de ozônio, né? Ele liberava o cloro que reagia com a camada de ozônio, e com isso estava afetando, aumentando o buraco na camada de ozônio. Aí, por isso que as incidências de raios solares hoje, né, são maiores. Cuidado para não confundir. Efeito estufa é uma coisa e camada de ozônio é outra coisa, né? Efeito estufa são os gases que liberam o CO2. Aí aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera. Aí tem o efeito estufa, que é o calor, a quentura que a Terra está sentindo hoje. Buraco da camada de ozônio são os gases que liberam cloro, chega lá em cima, esse cloro reage com o oxigênio que tem lá no ozônio e vai diminuindo a quantidade de ozônio lá, então vai fazendo um buraco na camada de ozônio, tá certo? Então é o seguinte, ó, antigamente alguns sprays, né, eram usados esses gases para poder expelir o perfume, né, e até vi que era geladinho quando sai, tá certo? Então viu que esse gás que era liberado ia todo lá para cima e reagia com a camada de ozônio, né? Tá aí a molécula dele, onde você tem um cloro e um flúor aí, tá bom? E algumas geladeiras e ar-condicionados, né, refrigeradores antigos, né, usavam esse gás. Então, na norma, os países envolvidos aboliram esse gás. Esse gás não pode ser mais usado lá. E alguns países ainda usam, tá certo? Então, alguns equipamentos velhos ainda é usado esse gás, certo? Mas ele tem que ser eliminado porque ele reage com a camada de ozônio da atmosfera e com isso vai aumentar o buraco da camada de ozônio. Acontecer aumento dos raios ultravioleta aqui na Terra, né? Produzindo o quê? Câncer de pele, aumentando o câncer de pele, o pessoal aumentando doença dos olhos, como catarata e tudo vai. E mais, tá certo? Então, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre a camada de ozônio, né? Então, a camada de ozônio, né, é uma quantidade de gás ozônio, que é o O3, que fica lá na camada mais externa da Terra, certo?
da atmosfera da Terra, né, a camada mais externa da atmosfera da Terra, que faz o que? Filtra os raios ultravioleta que vem do Sol, né, diminui a incidência dele aqui na Terra, tá bom? Porque nós, seres humanos, os seres vivos, né, não podem ter muita incidência desses raios solares porque vai afetar, certo? Então, o que acontece aí? Naturalmente, você tem uma camada de ozônio, o céu é azul por causa do ozônio, né, que é um gás azul. Se é azul que você vê, é a camada de ozônio. Então é o seguinte, quando o raio ultravioleta vinha, quebra uma molécula de ozônio, está aqui ó, a informação no cantinho, pega o ozônio, que são 3 átomos de oxigênio, separa em gás oxigênio e um átomo de oxigênio reativo. Esse átomo de oxigênio reativo, como tem um bocado de molécula lá dele, ele vai reagir com o gás oxigênio que estiver próximo a ele, formando ozônio de novo, ou seja, naturalmente o raio ultravioleta quebra a molécula de ozônio e ela se refaz. Então é um processo cíclico, né? Então se não tivesse interferência daí, essa camada de ozônio não teria diminuição, porque o processo lá fica se refazendo. O que aconteceu? O homem, né, quando liberou lá os CF6, esse aí como exemplo, ele tem um cloro, que esse aí é um que é usado muito no gás, né, de aerosóis. Então é o seguinte, aqui na Terra mesmo ele separa, né, um grupo de carbono e o cloro reativo está aí na primeira etapa. O que vai fazer esse cloro que é reativo? Ele vai subir lá para a camada de ozônio e ao chegar lá, ó, ele vai capturar, veja aqui, um átomo de oxigênio. Tá certo? Captura o átomo de oxigênio, aí ele reage com o oxigênio. Está aqui a segunda etapa, ó, mostrada aí. Ó. O cloro vai reagir com o ozônio, tá bom? Quando ele reage com esse ozônio, ele vai se juntar, quebrar a molécula, se juntar ao oxigênio e libera o O2. Na terceira etapa, o que ele faz? Esse O2 vai se juntar a outro átomo de oxigênio que está sozinho, né? Aí esse oxigênio se junta ao outro oxigênio reativo lá, formando o O2, e o cloro reativo fica sozinho. Aí a gente fala, mas o porquê desse cloro reativo aí? A gente aprendeu lá, ano passado, que quando a reação acontece em 3 etapas, você tem que somar para fazer uma equação só, para você poder entender qual é a equação final, né? Realmente qual é a equação que acontece. Então lembra que a gente corta quem é parecido, opa, igual, parecido não, que é igual, tem 2 cloros, um cloro de um lado, um cloro do outro elimina, e tem aqui ClO de um lado e do outro também elimina. Por quê? Porque na etapa principal eles não vão interferir, tá certo? Então vamos ver o que sobrou. Sobrou o CH3 mais o O3 mais o O. Né? O O sozinho. O átomo de oxigênio reativo. O ozônio, o átomo de oxigênio reativo. Aí tem aí o CH3, né, que fica aqui na atmosfera, o cloro reativo que está lá em cima na atmosfera da Terra, e tem um gás oxigênio lá também. Ok? Então, a equação global é essa daí, né? Você tem o gás, você vai liberar e o cloro vai lá para a atmosfera da Terra reagir com o ozônio que tem lá. A gente já acabou de ver isso aí, tá certo? O que é pior de tudo isso? Esse cloro reativo, ó, ele está lá em cima, ele volta, não volta, ele reage de novo, ó, como fosse a segunda etapa, reage com outra molécula de ozônio, formando todo o processo, ou seja, ele fica sempre lá em cima, formando um processo cíclico, sempre destruindo moléculas de ozônio, transformando em oxigênio, tá certo? Com isso, sim, por isso que te falo do buraco da camada de ozônio. Diminui a camada de ozônio, aí fica o buraco na camada de ozônio, tá certo? Para isso aí, né, teve que ser mudado. Então, tem outros gás que são usados agora em refrigeração e também nesses aerosóis, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui ó, do CF6, como a gente dá o nome, pode ser uma questão do Enem. Seguinte, é muito fácil. CFC, chamar de, aí a gente já está X, Y e Z. O que é X, Y, Z? Uma numeração que vem. Quando vem, ele vem com a numeração. Então, como é que sai essa numeração? Vamos entender. Olha, o X vai ser a quantidade de átomo de carbono menos 1. Quanta quantidade de átomo de carbono diminui de 1, que tem a molécula. Quanta quantidade de hidrogênio que tem lá e soma mais 1. E Z vai ser o número de átomos de flúor que tem lá. Vamos ver isso aqui. Eu botei esse carbono aqui, ó. Aí eu botei aqui o primeiro exemplo lá. Você tem 3 cloro e um flúor. Como é que vem o nome dele aqui? Vamos lá, ó.
Carbono, você vai diminuir de 1, ver quantos átomos tem, diminui de 1. Hidrogênio, você vai ver quantos átomos tem, soma com 1. E o flúor é a quantidade de átomos que tem. Então, você vê que você tem um carbono. Então, vai ficar... O flúor tem um átomo de carbono lá, né? Então, eu já botei aqui. O carbono, você tem um carbono, então 1 menos 1 é o quê? 0. Tem algum hidrogênio? Não. Então, é 0 hidrogênio. Então, 0 mais 1 dá 1. Como tem um átomo de flúor, é igual a 1. Então, como é que dá o nome dele? CFC11. Então, o CFC11, aí, quando vê lá, o quê? Ele tem um átomo de flúor e 3 átomos de cloro. Não tem hidrogênio na molécula, tá bom? Então, quando vem a numeração, vem assim, numeração do gás. Gás, CFC11, é o triclorofluormetano, né? Vamos ver outro aqui como exemplo. Olha, você tem 2 átomos de cloro e 2 de flúor. Aquele último exemplo que eu botei lá. Mesma coisa. Vamos aqui. Você tem 2 átomos de flúor. Você tem carbono, só tem 1. 1 menos 1 é 0. Não tem hidrogênio, vai ser 0. 0 mais 1 é 1. E 2 átomos de flúor. Então, vai ser o CFC12. Ok? Facinho, né? Não é muito difícil, não. Vamos aqui para outro. Você agora vai ter um átomo de hidrogênio aí, ó. Então, vamos lá. Carbono, né? Flúor, você vê 1, sabe? Tem 1. Você tem um carbono, 1 menos 1 é 0. Tem um hidrogênio, agora é 1 mais 1 é igual a 2. E um átomo de flúor vai dar o quê? Somando aí, ó, 0,21. Então, esse é o CFC21. Não bota o 0 não, né? Só bota o número. CFC21. Outro, para a gente finalizar, você tem 2 átomos de flúor aí, ó. Né? E 2 átomos de carbono, já é uma molécula maior. Então, carbono, vamos lá. Flúor tem 2 átomos. Carbono, você tem 2. 2 menos 1 é 1. Hidrogênio não tem, é 0. 0 mais 1 é 1. E os 2 átomos de flúor. Então, vai dar o quê? 1, 1, 12. CFC 112. Tá bom? Então, pessoal, isso aí facinho. Pode ser uma questão do Enem. Então, responda lá. Nem muito difícil. Tá ok? Então, um abraço aí para vocês. Até mais.